Olá, meus amigos. Olá, igreja abençoada. Nós estamos aqui para falar sobre o tema das nossas células para essa semana. E aí, estamos aqui com o Marco, nosso amigo Marco, nosso pastor Marco, que é uma bênção na nossa vida, e ele vai estar assim, meditando junto com a gente aqui nesse tema para essa semana. O tema para essa semana é o buscar a minha face. Ele está dentro do texto lá de 2 Crônicas 7,14, em que Deus dá um caminho de volta para o seu povo. Perfeito. Se houver algum problema, se o povo pecar, se afastar de Deus e aí por isso sofrer qualquer tipo de circunstância difícil, enfim, e tem um caminho de volta para o Senhor. E esse caminho de volta é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Interessante é que ele põe ali, nesse texto, duas expressões, né? Orar e buscar a minha face. Em princípio, a gente pode entender que se trata da mesma coisa, né? E obviamente, Deus espera que sempre que a gente ore, a gente deseje buscar a sua face. Mas tem alguma diferença que a gente pode entender aí. O texto propõe assim algumas ilustrações para a gente pensar sobre o que é buscar a face, né? A gente lembrou daquele cenário de aeroporto, de rodoviárias, em que você tem alguém lá esperando um ente querido, um parente, um amigo, que está, de repente, morando em outro lugar, ou de viagem em outro lugar, e aí você fica ali vendo a cada avião que chega, cada grupo... A expectativa, aquela ansiedade de ver a pessoa chegando. Cada grupo que passa, mais rostos, mais pessoas, e você fica naquela ali esperando aquela pessoa, até que você vê aquele rosto que desperta, que você almejava, que desperta a sua alegria. Era o rosto que você estava buscando, alguém que preenche você com muita alegria, alguém a quem você ama muito, né? E isso dá ideia para a gente do que é buscar, né? E essa busca, essa espera por essa pessoa, representa alguma coisa tão especial que você não só vai lá no aeroporto esperar, você movimenta a sua vida, você faxina a casa, você arruma as coisas, prepara uma comida especial porque você está ansioso pelo reencontro. E aí isso deixa você cheio de expectativa, você está lá no aeroporto, buscando aquele rosto, aquela face, aquela pessoa, aquela oportunidade do abraço. Mas se esperar ali, se essa alegria do reencontro é muito forte, é muito grande, também é grande a tristeza da despedida. Às vezes essa pessoa a quem esperamos tanto, ela vem e vai embora depois, vai ficar uma semana, um mês... Determinado tempo vai embora. E vai embora. E aí, quando a gente pensa em que Deus nos chama a buscar a sua face, Ele não está falando de um encontro momentâneo. Ele está falando de um encontro que gere essa permanência, né? De você estar da pessoa ficar conosco, dela vir para ficar e fazer parte da nossa vida de novo, né? Então, baseado nessa que a gente está falando aí, Marco, fala um pouquinho aí sobre a diferença entre orar e buscar a face de Deus. A gente vê que no próprio versículo Deus fala: se o povo se humilhar e orar e buscar a minha face, ou seja, Deus está falando de um processo. O que você pensa sobre isso? Então, primeiro tem que se humilhar. A gente tem que se esvaziar, né, do meu eu, me esvazio, me humilho, me coloco perante o Senhor. Aí ele fala orar. Há uma diferença entre orar e buscar a sua face. Orar é eu falar com Deus, né? Eu estou falando com Deus.
Eu posso falar com Deus sem buscar a face dele. Porque o buscar a face é você ter intimidade, é você ter proximidade, né? Então, como ele fala, você tem que se humilhar, você tem que orar, tem que falar comigo. Porque muito eu posso falar com Deus sem ter essa intimidade com Ele. Eu posso falar com Ele, Senhor, me ajuda. Quantas expressões a gente vê no mundo aí, o pessoal, ai meu Deus, porque ele está falando. Mas não tem intimidade, não conhece Deus profundamente. Não conhece os seus desejos, o que Ele quer para a gente, o que Ele quer para cada um de nós. Então, quando Ele fala assim, você ora, então eu não estou falando com Ele, estou pedindo a Ele. Mas busca a minha face, buscar a face. É você, como você já fez esse processo, você já se humilhou, você já falou com ele, buscar a face, você tem intimidade, cada vez mais próximo dele, está buscando, está tentando ouvir, os ouvidos são abertos para você ouvir o que ele tem para falar. Então, assim, eu acho que é uma diferença entre você orar e buscar a sua face. Eu lembrei aqui de um texto lá de Isaías, que é um texto assim, marcante, né? No capítulo 1, versículo 13 de Isaías, esse texto não está no nosso estudo, mas veja o coração de Deus, né? Na verdade, no versículo 11, Deus fala através de Isaías assim: para que me oferecem tantos sacrifícios? Ora, mas foi ele mesmo que pediu o sacrifício. E tem um processo de sacrifícios diários que precisavam acontecer. E aí Deus fala: para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega. Olha só que coisa marcante. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. E no versículo 13 ele fala: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. O incenso fala de aroma, perfume suave sobre as narinas do Senhor. Deus falou: isso é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Então, você vê, Deus não quer o ato religioso vazio. O ritual, ele não quer ritual. A gente, na semana passada, falou sobre o fariseu e o publicano, né? Sim. O fariseu lá, crente que está abafando, orando, até a versão, a revista atualizada fala, ele estava orando de si para si. Mas a oração não... Verdade, o negócio era horizontal mesmo, não era vertical. Ou seja, é alguém que está ali orando, contudo, não está de fato orando, não está de fato entrando em lugares de intimidade com Deus. E aí, em algum momento, Deus fala assim: olha, vocês estão aí fazendo sacrifício semana após semana, dia após dia, mas, quer saber, eu estou enjoado disso. Eu quero mais do que isso. E aí por isso que ele fala, ó, não é só vir e orar, achar que vai voltar para o templo, fazer culto, fazer ritual, fazer coisa e tá tudo bem. Não. Busquem a minha face. Até colocando isso para os nossos dias, né, a gente não é só vir à igreja, né, não é só, eu vou lá para a igreja, assisto o culto e vou embora. Não, meus irmãos, Deus está pedindo mais da gente. Deus está querendo que a gente tenha intimidade com Ele. Até quando nós viemos ao culto, aqui já veio já preparado. Hoje eu vou focado em quero adorá-lo, quero sentir a presença de Deus. O mais importante é a presença, ser tocado pela presença, ser inundado pela adoração. Não apenas um mero ritual de um encontro, um compromisso. Eu tenho um compromisso, eu vou ter que ir lá na igreja, vou sentir, vai ter umas músicas que vão ser tocadas, vai ter uma boa palavra, poxa, é legal, vou ver os amigos e vou embora, fiz o compromisso? Não, isso não é o que Deus está nos pedindo. Deus está nos pedindo intimidade, compromisso, a gente se colocar o nosso coração, a gente se quebrantar, a gente olhar para o irmão com aquele olhar de amor e ver, ter compaixão com o irmão, falar assim, meu Deus, o que meu irmão está sentindo? E orar com ele, levantar ele, se nosso irmão está fraco, a gente tem que fortalecer, vamos lá, vamos juntos, vamos caminhar. É isso que Deus está querendo uma igreja forte, uma igreja sólida, Amém. não ritualista. Amém.
O segundo texto proposto aqui para a gente, nesse estudo, é o de Efésios, ou melhor, é o da carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 diz assim, do 1 ao 5, diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Se você para aqui, perceba, parece ter problema nessa igreja? Não tem problema. Uma igreja que está fazendo tudo para Deus, né? Tá se colocando, está fazendo, está buscando. Efésios era uma igreja que estava um avivamento nela, uma maravilhosa igreja de Éfeso, mas... Deus reconheceu que eles eram trabalhadores, eles eram perseverantes, eles lutavam pela sã doutrina e eles perseveravam em meio ao sofrimento. Era uma igreja firme, uma igreja aparentemente com tudo no lugar. Você não imagina que essa igreja seria elogiada por Deus dessa forma e não se encontrasse nela oração, cultos, gente se reunindo, gente se encontrando, gente orando, né? Não obstante isso, ainda que eles fossem bons em todos esses aspectos, Deus fala assim, contra você, porém, versículo 4, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você, Marco, trabalha ainda com casais, né? Você tem esse chamado, os casais procuram você, são atraídos, que nem o imã, né? Porque você tem essa marca sobre a sua vida. E aí, quantas vezes a gente, dentro de um casamento, não faz assim, né? Às vezes a gente se acha um excelente marido, porque paga todas as contas, não deixa faltar nada em casa, ainda se preocupa até com passeio, com lazer e tal, mas em meio às demandas da vida, às atividades da vida, às vezes perde aquela sensibilidade de ouvir, de estar próximo, de gastar tempo não só pagando coisas, não só dando presente, mas ter tempo de qualidade no relacionamento conjugal, no relacionamento com seus filhos. Perfeito. Aquela pessoa, o cônjuge passa a ser só aquela pessoa com quem ele está acostumado a viver, mas não tem mais aquela paixão, aquele ardor, exatamente o que aconteceu na igreja de Éfeso. Verdade, o casal o marido vira assim, o provedor, está provendo as coisas, então aí acaba a esposa, né, o companheiro, se torna apenas um ajudante, está ali com ele, vai minando o sentimento, o que ele sentia antes, aquele amor, aquele primeiro amor que ele tinha para a esposa, quando se ficaram namorando, aquilo vai se perdendo, vai se desgastando, porque ele vai tão se colocando tão assim, ávido em querer prover as coisas, eu paguei as contas, como você disse, paguei as contas, paguei isso, fiz isso, aquilo outro, e esquece do resto, esquece que ele é um sacerdote. Sacerdote, além dele estar cuidando do povo, ele ouvia o povo, ele sabia as necessidades do povo. E às vezes, quando eu estou preocupado em fazer as coisas, eu não tenho tempo para parar para ouvir o que o outro tem para dizer. Agora, nesse texto eu acho interessante, eu estava lembrando, né, de Marta e Maria. Que Marta e Maria fala mais ou menos isso assim, porque duas mulheres, um significado da Bíblia da mulher é a igreja. Então você vê duas igrejas, uma igreja que fazia as coisas, né, que era Marta começou a fazer as coisas para Jesus, limpava, fazia comida, tal, e Maria se colocou prostrada, buscando a face.
Maria parou, não tem tempo para falar nada, só olhava para ele. Ou queria ouvir a voz dele, queria estar perto dele, não queria nada nesse mundo mais atrapalhava, tirava a distração dela. Nem mesmo a ofensa da irmã que veio e chegou, tá vendo, ela não está fazendo nada, fala com ela que não sei o quê, ela nem respondeu a Maria, porque ela não tem. E quando você está buscando a face, até os insultos que vêm para você não ouve, porque você está focado nele. E pode dizer, quem defende Maria é Jesus. Fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você anda tão distraída, fazendo tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Uma igreja que se prostra, uma igreja que adora, uma igreja que foca nele, que busca a face dele. É essa igreja que Deus está buscando. Que nós somos essa igreja em nome de Jesus. Amém. Jesus falou para Éfeso, mais ou menos isso. Vocês continuam fazendo as coisas, atividades vocês têm, ou seja, até oração podia ter, mas não tem mais expectativa de encontro. Não tem mais paixão pela minha presença. Não estão buscando mais a minha face. Porque ele falou assim, vocês são bons em tudo que deveriam ser, menos numa coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor. Aquele brilho nos olhos, aquele fogo. A respiração, quando a pessoa chega, parece que as emoções, a respiração muda, né? As pálpebras começam a ficar abertas de uma tal maneira que sente aquela, né? E isso é tão grave que Jesus diz assim, olha, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro é a própria igreja. O candelabro, Jesus andava no meio dos 7 candelabros, 7 castiçais de ouro, né? E esses 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, eu vou destituir vocês da posição de igreja. Vão ser um grupo de pessoas que se reúnem, mas não vão ser mais a minha igreja, porque vocês estão seguindo com independência. Vocês não me querem mais. Até vai deixar de ser a noiva. Vai deixar de ser a noiva de Cristo, não é verdade? Porque estão com as suas lanternas apagadas. Perfeito. Sem fome de encontrar, sem expectativa de encontrar com um noivo. Deus está desafiando a gente nesses dias a essa compreensão, a esse entendimento de que precisamos ter paixão, precisamos nos lançar diante dele com fome, com sede, com ardor. Precisamos tornar o Senhor a nossa busca, aquilo que o nosso coração anela, deseja. Precisamos ser intensos nisso, né? Todos nós gostamos de ser amados, gostamos de nos sentir importantes, né? Gostamos de saber que temos um lugar de importância no coração das outras pessoas. Deus não é carente, mas Ele quer esse tipo de relacionamento onde a gente entenda, onde perceba o quanto nós precisamos, dependemos dEle, o quanto necessitamos da Sua presença e da Sua vida diante de nós. Então, buscar a face de Deus é escolher estar diante dEle, diante da face dEle, diante da presença dEle e permanecer neste lugar. Amém? Amém. Meu irmão, se você ainda tem sentido que você está fraco, que você não está experimentando essa busca, né, da face de Deus, fala com a sua célula, fala com seu irmão maduro, olha, peça ajuda, olha, me ajuda, eu preciso queimar mais, eu preciso experimentar mais de Deus, e Deus quer fazer isso. Quando Jesus falou, vai em 2, quando um estiver caindo, o outro levanta, é assim que nós temos que ser, temos que ajudar o outro. Então, assim, o nosso desejo é que haja um avivamento dentro de você, um avivamento dentro de nós, esse avivamento de estar buscando a presença dEle, de estar sentindo o mover do Espírito sobre a tua vida e a nossa vida, que a nossa igreja vai ser uma igreja forte, uma igreja avivada, e nós contamos com você, meu amado, que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, amém. Faça uma oração, amor. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar, Senhor, essa palavra
que haja todo o entendimento da Tua Escritura, Senhor, quando nós lermos na célula, que o Teu Espírito possa falar com cada um de nós, que nós possamos entender, Senhor, essa busca sobre a Tua face, essa intimidade, Senhor. Faz esse mover em nós, ó Pai. Nós queremos, Senhor, experimentar, Senhor, o que os anjos estão experimentando no céu, Senhor, que estão Te contemplando, Pai, sentindo o mover do Teu Espírito. Senhor, que cada célula possa sentir, Senhor, esse mover, que nós sejamos inundados pela Tua nuvem de glória, Senhor, ao ler cada versículo, Senhor, que nós possamos ser impactados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, meu querido, que haja uma atmosfera nova, diferente na sua célula nessa semana. Em nome de Jesus. Que vocês gastem tempo adorando, isso é importante. Separem um tempo de canções, de adoração, mais intenso, Amém. né? Para gastar tempo adorando, para reforçar essa proposta da busca da face de Deus. Amém. Isso é importante, que seja uma bênção, que seja edificante e que se reflita na vida da igreja como um todo. Amém? Amém, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.